Fala rapaziada, firmeza total, meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui com a gente. Peço que você se inscreva, deixa aquele seu like. Eu peço que você fique até o final, tá ligado? Se chegar no final você gostar do vídeo, deixa aquele seu like. Se você não gostar, deixa o seu dislike. Se você concorda ou discorda, comente aí embaixo, porque quando a gente deixa o like, a plataforma entende que o canal está sendo bem recomendado e a plataforma acaba o quê? Expandindo o canal para mais pessoas, né? Porque aqui no canal Cotidiano Tem Fim é assim, tá curioso? Bate no canal que aqui rola, né? A Biblioteca de Alexandria, olha só, foi uma das mais importantes bibliotecas conhecidas da história, onde foi coletado e produzido grande parte do conhecimento do mundo antigo. Além disso, ela serviu de inspiração para os modelos de universidade que temos hoje, além de abrigar a primeira escola de medicina do planeta. A biblioteca foi construída no coração da antiga cidade de Alexandria, no Egito, sendo fundada no século III a.C. por Ptolomeu II, um dos sucessores de Alexandre o Grande. Esse local, que serviu de centro de pesquisa e foi o maior acervo da história e ciência antiga, foi destruído por um incêndio que levou junto com ele grandes informações e conhecimentos da humanidade. Conheça agora um pouco dos tesouros que havia na Biblioteca de Alexandria e o que perdemos com a sua destruição. Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, e os reis que o sucederam consideravam o conhecimento como algo de extrema importância, apoiando fortemente a pesquisa e a erudição. Seus estudos e avanços na matemática e astronomia eram considerados grandes tesouros do seu império. Com esse pensamento, foi fundada a Biblioteca de Alexandria, como parte de uma instituição de pesquisa chamada Mouseion. Inclusive, é dela que origina a palavra museu, que usamos hoje. Você vê a diferença, né? Antigamente, os generais, reis, imperadores, né, eles davam valor ao conhecimento, né? Eles queriam que a sua população obtivesse o máximo de conhecimento possível. Hoje, presidentes e ditadores, eles querem que o seu povo, que a sua população se mantenha na ignorância por muito tempo, pelo melhor e pelo maior tempo possível, né? Pra você ver aí a diferença. Além do grande salão onde eram armazenados os livros, havia 10 grandes laboratórios de pesquisa na Biblioteca de Alexandria, assim como jardins botânicos, salas de estudo, observatórios astronômicos e um zoológico com espécies trazidas de diferentes partes do mundo antigo. O local também abrigou a primeira escola de medicina do mundo e foi uma inspiração para as universidades como as conhecemos hoje. Porém, o maior destaque da Biblioteca de Alexandria era a sua vasta coleção de livros, constituída por exemplares das mais diferentes línguas e culturas. O intuito de seus governantes era de que ela se tornasse a maior biblioteca já vista. Para isso, eram enviados agentes para comprar ou roubar bibliotecas em outras partes do mundo. Além disso, todas as embarcações que chegavam à cidade eram vasculhadas pelas autoridades e os papiros encontrados nelas eram copiados. Essas cópias eram devolvidas aos seus donos, enquanto os originais eram enviados para a biblioteca. Por causa do incêndio que a destruiu, é difícil estimar a quantidade de livros que existiram na biblioteca. Porém, acredita-se que entre 500 a 700 mil rolos de papiro já fizeram parte do acervo da Biblioteca de Alexandria. Para isso, cerca de 100 funcionários trabalhavam em seu funcionamento. Após a destruição, apenas alguns fragmentos conseguiram ser recuperados. Esses trechos nos fazem ter uma noção do quanto o conhecimento foi perdido para sempre e do que as gerações seguintes, incluindo a nossa, foram privados. Então, alguns estudiosos, eles falam que logo após o incêndio, quando a biblioteca foi devastada mesmo, a humanidade, ela entrou no que a gente chama de a Idade das Trevas, né?
porque a humanidade teve que começar tudo de novo do zero. E mais para frente vocês vão entender por quê. Olha só. Por exemplo, existem resquícios de que Aristarco de Samos havia escrito ainda no século III a.C., olha só, que era a Terra que orbitava em volta do Sol, assim como outros planetas. Foi preciso cerca de 2000 anos para que Nicolau Copérnico redescobrisse o heliocentrismo, apresentando a sua ideia em 1530. Viu como a humanidade realmente entrou na Idade das Trevas, né? Porque naquele tempo, no terceiro século antes de Cristo, os estudiosos já sabiam que era a Terra que girava em torno do Sol e não que a Terra era o ponto central do universo. Vamos para outro exemplo? Outro exemplo seria a pesquisa de Heron, de Alexandria, que criou um primeiro modelo de motor a vapor cerca de 2000 anos antes de James Watt. Você vê, cara, olha só, 2.300 anos atrás já era inventado o motor a vapor. Imagina hoje como estaríamos, né? Como estaríamos evoluídos cientificamente se tivesse dado continuidade nesse processo. Mistérios do passado, descobertas científicas e o processo como esses estudiosos chegaram às suas conclusões se perderam para sempre com um incêndio. E além das descobertas sobre astronomia, matemática e registros históricos, também havia técnicas de medicina que, se não tivessem sido perdidas, teriam sido muito úteis no desenvolvimento dessa ciência. Praticamente a gente teria descoberto a cura para a gripe espanhola e anteriormente para a peste negra, né? A peste bubônica. Nossa, como que a gente já está evoluído, hein? Como vimos, além do grande acervo de livros com conhecimentos de todo mundo, em seus centros de pesquisa estiveram grandes nomes da astronomia, matemática e outras áreas do saber. Entre eles podemos destacar Eratóstenes, né? O bibliotecário-chefe de Alexandria, foi o primeiro a medir a circunferência da Terra. Hiparco, considerado pai da astronomia, foi quem mapeou as constelações e mensurou a magnitude das estrelas. Euclides, considerado o pai da geometria. Ptolomeu, um dos maiores astrônomos de sua época, foi quem criou uma base para o que conhecemos hoje como astrologia. Herófilo, pai da anatomia e fundador da escola de medicina, identificou que o cérebro era responsável pela inteligência e não o coração. Dionísio, de Trácia, foi quem organizou o esquema de oração que utilizamos hoje com verbos, pronomes, substantivos e etc. Hipácia, astrônoma e matemática, foi chefe da escola platônica de Alexandria. Muitos destes tiveram grande parte de seus conhecimentos e pesquisas perdidas para sempre. Podemos citar o caso de Euclides como exemplo, visto que atualmente só temos acesso a 50% do seu trabalho. Apesar disso, o pouco do que nos sobrou da Biblioteca de Alexandria foi essencial para o desenvolvimento futuro das mais diversas áreas do conhecimento. E quem foi o responsável pela queda da biblioteca, né? Quem que teve essa audácia de tacar fogo num lugar tão importante? A destruição da Biblioteca de Alexandria é um dos seus maiores mistérios. Pela falta de registros arquitetônicos e vestígios arqueológicos, muitos historiadores defendem a hipótese de que ela foi alvo de um incêndio. Porém, ainda não há um consenso sobre quem o teria iniciado e se esse teria sido realmente a causa de sua destruição. Uma das principais teorias defende que Júlio César, imperador romano, teria sido causador do incêndio durante uma perseguição a Pompeu no século 48 a.C. Quando César se viu cercado por frotas egípcias, ordenou que ateasse fogo nos próprios navios a fim de bloquear o caminho de seus inimigos.
Esse fogo teria se alastrado rapidamente, chegando também à cidade. Segundo Lucano, um poeta romano, um incêndio teria atingido a biblioteca e queimado parte de seu acervo. A invasão muçulmana também é um dos supostos causadores da destruição da famosa biblioteca. Segundo essa teoria, a biblioteca de Alexandria teria caído pelas mãos do califa Omar, quando seu exército invadiu a cidade em 640 d.C. Porém, outras hipóteses defendem que a biblioteca começou a sucumbir muito antes, devido à falta de investimentos, ou que ela teria sido atacada pela igreja. Todas as hipóteses acima contêm registros históricos que as embasam, porém nenhuma delas possui provas suficientes para definir quem foi o real culpado pela destruição da maior biblioteca do mundo antigo. Rapaziada, foi um prazer ter você até aqui com a gente. Como eu falei no começo, se você gostou, deixa aquele seu like. Se você não gostou, deixa aquele seu dislike. Se você concorda ou não, deixe nos comentários. E tamo junto!